Simval Natal de Paiva, eu vim para a Defensoria Pública como desvio de função. Eu trabalhava na polícia, era policial, e vim para aqui, vim para a Defensoria Pública exercer a função de advogado, de defensor. Naquela época, era essa expressão de defensor foi usada depois que a Defensoria foi colocada no papel. A função do defensor como remuneração que eu trabalhava na Defensoria e recebia lá recebia na Secretaria de... Hoje é a Secretaria da Segurança Pública, né? Na época era chefia de polícia. Não havia a Defensoria. Aí, posteriormente, foi criado a Defensoria e a Defensoria fez um concurso interno com naquela época era advogado da Defensoria para ser defensor, e com a melhoria de vencimento e a proibição de advogar, advocacia particular. Com a criação da Defensoria, eu fui nomeado defensor público, chefe da Defensoria Pública Metropolitana. A Defensoria funcionava o chefe geral, que era o Walter Alberici, e dois departamentos, um da capital e outro do interior. Eu fui nomeado chefe do departamento da capital, abrangendo as cidades periféricas, e não me lembro por quanto tempo que durou, não me lembro. E tanto é que eu fiquei justamente 4 anos. Quando completei 4 anos, foi na época que foi nomeado governador, se não me engano, era o Nilton Cardoso, e eu não fui renomeado para a Defensoria da capital. E fiquei como simples defensor público, até aposentar. Os associados pagavam uma mensalidade pequena, então a DEP não tinha fonte de colher recursos para a manutenção dela. Então, a gente aproveitava na época e nem todos os defensores eram associados, era uma parte pequena. Então, a DEP lutava com muita dificuldade, porque os defensores, quase todos, tinham ordenado pequeno, porque era desvio de função. E quando os defensores foi criada a Defensoria Pública com ordenado razoável, foi quando a DEP tomou força e passou a ter
andar com suas próprias pernas, né? Quando eu vim para a Defensoria, era um órgão comandado por, na época era o Walter Alberici. A maioria era funcionários de outros setores que vinham para a Defensoria e, aproveitando a faculdade que a Defensoria dava para os defensores ter advocacia, a sua advocacia particular. Eu, por exemplo, tinha meu escritório de advocacia, eu trabalhava na Defensoria e fazia o que pudesse e ia para o escritório. E assim os demais defensores. Porque também a remuneração não era compatível com o cargo que usava. Aí, anos depois, foi criada a Defensoria. Você disse que foi, acho que no ano de 1980 e poucos. Na Constituição em 88, né? É. E a partir da criação da Defensoria propriamente os seus ocupantes só cuidar da advocacia dos pobres, é que o governo resolveu a exigir a atuação do defensor voltado só para a Defensoria. Não podia arranjar advocacia particular. Ele ficou só exercendo o cargo. E uma remuneração razoável da época. Não era muito boa, mas dava para se viver, né? Para mim, eu já trabalhava com a assistência judiciária. Sempre, há muitos anos, para mim era muito bom, eu gostava de trabalhar na Defensoria. Mesmo depois que eu obtive um ordenado razoável e tinha tempo suficiente, eu procurei trabalhar até o limite máximo, que era 70 anos. Eu não aposentei antes, não. Depois que, na época, os defensores não acreditavam muito em associação a criação da Defensoria. Então, poucos é que aderiram. Eu fui um deles. Então, talvez não tenha assim os dados no momento, mas era a metade dos funcionários, porque naquela época não tinha defensor. Eram funcionários em desvio de função. E depois, quando foi feito um concurso interno para efetivar os funcionários que estavam a trabalhar com desvio de função, vieram trabalhar na Defensoria como desvio de função, é que nós tivemos uma melhoria e aí, com um trabalho persistente, nós procurar convencer os outros defensores a participar da DEP.